Olá, sou Francisco Luciano Alves do Nascimento, estudante de administração na modalidade EAD. Nossa equipe avaliou os requisitos do trabalho pedido pelo professor e nós chegamos à conclusão de falar sobre o Boletim Focus, que é um relatório eletrônico atualizado semanalmente, né, que envolve o Banco Central. Dentro do Boletim Focus, ele traz todo o relatório e análise descritiva da economia brasileira, dentro do Banco Central. E falando um pouco sobre a análise descritiva, ela é uma análise estatística que resume, coleta e organiza todos os dados, né, de forma integral, com principais objetivos que citarei agora. Bem, a análise descritiva ela tem algumas utilizações. Uma delas, a geração de gráficos e tabelas, a organização dos dados, né, tem a questão de compreender o que aconteceu no passado envolvendo os dados, a mudança de números que aconteceu nesse período. Tem a questão de compreender o que vai acontecer no futuro. Um dos exemplos que a gente vai colocar aqui é sobre o PIB, Produto Interno Brasileiro, e ele é composto pelo consumo das famílias, consumo do governo e também a questão de investimentos e exportações. O PIB ele é a soma de bens e serviços finais, né, dentro de um período que se é coletado. Trazendo as estatísticas do PIB, no ano de 2023, nós tivemos 10,9 trilhões de reais do PIB, né, ao todo no Brasil. No último, no último trimestre de 2024, o PIB do Brasil estava em 2,989,9 trilhões de reais, né? Então a gente pode ver que houve uma redução bem significativa no PIB do Brasil. Para o ano de 2025, né, as estatísticas informam que tem uma desaceleração no PIB, né, de aproximadamente 2,1%. Analisando esse gráfico, podemos ver algumas divergências já no início de 2025. Né? No primeiro trimestre de 2024, a gente teve uma constante aí nas questões financeiras brasileiras dentro do PIB, né? E no final de 2024, para de 2025, nós tivemos uma redução nesses valores econômicos, né? E de acordo com as estatísticas, como foi informado anteriormente, vai haver uma desaceleração na questão do PIB, na questão da economia, certo? E nessa próxima tabela, né, que informa sobre a evolução econômica, nós temos muitas divergências aí na questão do crescimento ou na redução, né? Ou seja, aí ela vai falar nessa tabela vai falar cada atividade econômica e seus pontos de crescimento, né? Por exemplo, a questão da agronomia. A agronomia no ano passado, no ano anterior, ela teve uma redução de menos 2%. Né? Já no atual ano de 2025, até o momento, a gente está com uma redução de menos 1% em cima da economia brasileira. Então essa tabela ela mostra que em algumas atividades econômicas houve uma crescente, né? E em algumas outras atividades econômicas houve uma redução. Por exemplo, na questão da indústria, né? Em 2024 ela teve 2,7% de produtividade. Já atualmente, né, esse ano, já está em 3,5% a produção econômica. Né? Então, cada atividade aí está tendo uma redução ou um crescimento econômico com o passar desses 2 anos, de 2024 e 2025. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cíntia Costa, do curso de Administração da Unifor, e vou falar para vocês sobre a taxa Selic. Trouxe também a regressão linear, e vou explicá-la ao longo da minha apresentação. A taxa Selic é o sistema especial de liquidação e custódia. É a taxa de juros básica da economia brasileira, definida pelo Banco Central. Essa taxa, usada nas operações de empréstimo entre os bancos, serve como referência para as demais taxas de juros do mercado, influenciando assim o custo de crédito e o consumo. Mas como a taxa Selic pode impactar nas decisões de um gestor de empresa? Ela pode impactar de diversas maneiras.
Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. No custo de crédito, na gestão de caixa, no planejamento de preços e custos, nas decisões de investimento e na análise de riscos e estratégias. Para não me alongar tanto, escolhi falar um deles detalhadamente para vocês. Vou falar sobre a análise de risco e estratégia. Altas taxas de juros podem gerar uma maior estabilidade econômica, o que exige que o gestor seja mais cauteloso nas suas decisões, realizando uma análise de risco mais detalhada, reduzindo sua exposição a dívidas e financiamentos de longo prazo. Agora eu trouxe um gráfico para vocês. Esse gráfico que está sendo mostrado em tela se refere à taxa Selic, juntamente com uma regressão linear. Esse gráfico ele foi retirado do Boletim Focus na data de 21 de fevereiro de 2025. E o que é uma regressão linear? Regressão linear é uma técnica estatística que permite encontrar a relação entre variáveis. É um modelo matemático que descreve essa relação através de uma linha reta. No eixo vertical, temos os valores da Selic, variando de 9% a 14%. E no eixo horizontal, os meses indicados, começando por março de 2024 e indo até fevereiro de 2025. A linha azul se refere aos valores reais da Selic, com suas variações em degraus. Já a linha vermelha representa a regressão linear. Ela não captura variações exatas, mas fornece uma visão geral da tendência ao longo do tempo. Isso significa que, apesar das oscilações pontuais, a tendência geral da Selic foi de aumento no período analisado. Essas informações são de suma importância para os gestores de empresa em geral, para auxílio na tomada de decisão e até mesmo o futuro do seu empreendimento. Obrigada! Olá, eu me chamo Carlos Eduardo Nascimento e estou no curso de Gestão Financeira na Unifor. Hoje estarei falando sobre taxa de câmbio. A taxa de câmbio nada mais é do que o valor de uma moeda em relação à outra. Imaginando um cenário, temos eu que vendo maçãs na minha ilha e você que vende bananas, né? Nós, então, nos encontramos, trocamos informações e tem produtos na sua ilha que me interessam e tem produtos na minha ilha que lhe interessam. Então, eu estabeleço junto com você uma negociação e eu tenho mais poder de compra. Vamos pensar assim. Então eu estabeleço que uma maçã equivale a 2 bananas. Então a gente passa a fazer negócio um com o outro, utilizando como base este câmbio, que é o valor da minha moeda de troca em relação à sua, onde uma maçã ficou a 2 bananas. Nós temos mais ou menos essas movimentações hoje em dia. O câmbio ele pode ser flutuante de acordo com a oferta e a demanda. Então se tem mais procura pela minha moeda, logo o meu câmbio ele vai valer mais. E este câmbio de demanda e oferta é chamado de flutuante. A gente também tem o câmbio fixo, a taxa de câmbio fixa, que é quando o governo ele vende as suas moedas estrangeiras que ele tem para poder ter mais da sua própria moeda na sua economia, valorizando o seu próprio câmbio. O câmbio, alguma abordagem econômica que temos é a nominal, que no caso é o que a gente vai ver hoje no Boletim Focus, que é o valor real da moeda, né? Que a gente vê inclusive no boletim, que, por exemplo, nele, $1 está equivalendo a R$6. Então, é o valor direto. Se eu levasse em consideração a inflação, eu já poderia chamar essa taxa de câmbio de real. E nós também temos paridade de poder de compra, ou também chamado de PPC, que seria basicamente eu dizer quanto eu compro com tantos reais e quanto um americano compra com tantos dólares. E a gente faria uma equivalência. Digamos que com R$10 eu compraria um caderno, enquanto um americano com $10 compraria 3 cadernos. Então a gente faz um cálculo, né, de um poder de uma moeda em relação à outra. E ali sai o poder de paridade de poder de compra. E hoje eu vou estar usando na prática, né, como é que isso pode favorecer ou desfavorecer a empresa. Trouxe como exemplo o Boletim Focus, como eu já havia dito, e vou fazer uma regressão logística. A gente aprendeu recentemente o que é uma regressão linear. Para fim de comparação, eu vou dizer que ela é contínua, ela é quantitativa, enquanto a regressão logística ela é qualitativa. Então ela vai mais dizer sim ou não. No caso, eu escolhi hoje a regressão binária. A gente vai ver um exemplo agora, que é o próprio exemplo
da taxa de câmbio, onde eu peguei outras variáveis, como conta corrente, que é o valor das transações que o nosso país está tendo, a balança comercial, que é justamente as transações é sobre os produtos e serviços que a gente tem, que a gente vende, né, com os outros países, nossos produtos e serviços que a gente compra, que a gente vende, e também os investimentos no país, para saber, né, se a gente está crescendo, se o nosso câmbio está valorizando ou desvalorizando. E nessa planilha de regressão logística, eu estabeleci que se a taxa de câmbio ela for menor do que 5, então ela vai ser favorável, né? Porque está tendo uma valorização. E se for maior do que 5, vai ser desfavorável, porque a gente sabe que o nosso câmbio vai estar desvalorizando, o nosso poder vai estar desvalorizando da nossa moeda. Então coloquei há 4 semanas, há 1 semana e hoje, menos 4, menos 1, 0. E o valor da taxa de câmbio, a gente viu que deu uma pequena valorizadinha, mas em compensação as outras variáveis, né, como a conta corrente, a gente acabou gastando mais dinheiro, a balança comercial deu até uma melhoradinha um pouco, e o investimento no país continuou igual. Então, de acordo com esses cálculos, a gente viu que há 4 semanas o cenário para quem faz investimento, principalmente quem exporta, por exemplo, quando o aumento da taxa é maior, isso acaba sendo desvantajoso, porque você precisa, aliás, para quem importa, precisa gastar muito para comprar as suas coisas, né? As coisas necessárias para sua empresa. Já para quem exporta já é um cenário mais favorável, porque isso barateia para quem vai vender para fora. Mas a gente sabe que a maioria das empresas do Brasil, elas mais importam do que exportam, então o aumento da taxa realmente desfavorece. E com todas essas variáveis, eu cheguei à conclusão de que ainda está desfavorável. Então, esperamos uma melhora para o futuro em relação ao câmbio. É isso, muito obrigado. Sou a Beatriz Batista e vou concluir com um exemplo prático que escolhemos para análise descritiva. Vamos antes relembrar o que é análise descritiva. É basicamente pegar os dados, organizar e disponibilizar de uma maneira fácil e simples de entender. O exemplo que trago é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que reflete a inflação oficial do país. O IPCA é a variação ao longo do tempo do preço de bens e serviços consumidos pelas famílias, de 1 a 40 salários mínimos mensais. A imagem apresentada foi retirada do relatório de mercado do Boletim Focus, no dia 21 de fevereiro de 2025. O gráfico apresenta de março a 2024 a fevereiro de 2025, onde fevereiro de 2025 apresentou a maior inflação. E a tendência é que nos próximos meses, a partir de abril de 2025, é que essa inflação vai continuar subindo. Isso significa que com a alta da inflação, o poder de compra das famílias irá diminuir, fazendo com que elas gastem com itens essenciais ao invés de produtos importados ou itens não essenciais, como as suas blusinhas, por exemplo. Se o IPCA continuar subindo, o Banco Central pode aumentar a taxa Selic. Isso vai fazer com que o dólar aumente. Essa tentativa é para tentar equilibrar a inflação, o que acaba encarecendo os produtos importados, como o da Shein e da Shopee. No final das contas, tanto as empresas locais como as importadoras sentem esse impacto e os consumidores sentem dificuldade de achar produtos com preços acessíveis. Aquela sua compra que está programada para o final do mês, agora vai passar mais tempo no carrinho. Como a análise descritiva influencia nas decisões dos gestores? Facilidade na comunicação de resultado, pois mostra os dados de maneira visual e fácil de entender. Acompanhamento de desempenho, ao monitorar áreas ou produtos se estão indo bem ou se precisam melhorar. Redução de riscos. Com a análise detalhada, os gestores conseguem ter uma expectativa e assim evitar prejuízos, levando em conta também a expectativa do mercado. E quais as importâncias e benefícios da análise descritiva? Tomada de decisão com base em dados reais. Por exemplo, o gestor ele pode se preparar para os aumentos de custos por conta da inflação e ajustar os preços para assim evitar prejuízos. Identificação de tendências. Ao visualizar padrões de mercado, o gestor, percebendo que os consumidores estão comprando menos, pode criar ofertas mais atrativas para se manter mais competitivo no mercado. Otimização de recursos. Com os consumidores mais sensíveis a preços, para aumentar o volume de venda, pode-se criar promoções ou descontos para atrair mais clientes. Com isso, eu encerro o exemplo prático. Obrigada a todos por assistirem.